Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós colocamos também o vídeo aqui no YouTube, para que todos possam assistir de uma forma ou de outra. Lembrando que aqui no YouTube nós temos uma playlist de todos os nossos evangelhos e cada evangelho traz um tema, que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, principalmente no que se refere às nossas emoções. E nós trazemos sempre esses temas para que a gente possa refletir a vida, refletir o nosso comportamento e achar respostas também dentro dos ensinamentos de Jesus para aqueles desafios que nós estamos enfrentando no momento. Então, cada um de nós sabemos, todos nós passamos os mesmos desafios, o ser humano sofre pelas mesmas coisas, porém em tempos diferentes. Então, sempre vai ter um evangelho, um assunto que eu tenho certeza vai falar aí bem mais próximo ao seu coração. Então vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre emoções novamente. E o tema de hoje é sobre a mágoa e tristeza. E para isso, nós trouxemos aqui uma frase do Evangelho. Na realidade, é uma frase de Paulo aos Coríntios, que diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova. E o que é que essa passagem tem a ver com a mágoa e com a tristeza? Porque essas duas forças emocionais, elas podem nos levar a estados internos muito perturbadores. E acabam gerando também muita confusão mental naqueles que alimentam esse estado de espírito. E é claro que acaba trazendo desordem nas nossas atitudes também, em função disso. Mágoa e tristeza são duas emoções que significam, na realidade, desapontamento. Quando a gente se sente desapontado com alguém ou com alguma situação, geralmente isso gera em nós essa mágoa e essa tristeza. E aí nós entramos numa posição emocional que acaba despertando dentro de nós outros sentimentos com os quais nós costumamos nos comportar em outras encarnações, em outros momentos do nosso espírito. Trazemos muito do egoísmo, do poder, da sensação do poder sobre o outro. E isso tudo se desperta dentro de nós. Porque geralmente quem se magoa com alguém está sempre se magoando com a condição de não poder controlar o outro, ou de esperar que o outro faça determinadas coisas para a gente. Então, é um mecanismo do ego que está calcado no sentimento de poder. Porque se a gente trabalhasse a aceitação das opiniões dos outros, das próprias situações dentro de nós, essas duas emoções, a mágoa, a tristeza, esse desapontamento, não se instalariam dentro de nós.
Mas nós temos um vício do nosso personalismo que esse vício ele está enraizado lá nos porões do nosso inconsciente. Por quê? Porque em outros momentos, no decorrer da nossa experiência espiritual, nós desenvolvemos a autoridade, desenvolvemos o poder sobre o outro ou sobre situações, e hoje a nossa tolerância ficou muito baixa para lidar com qualquer frustração ou com qualquer situação, qualquer acontecimento que nos desagrade. E a gente vê isso nos menores comportamentos do dia a dia. Como que as pessoas acabam se tornando irritadiças, e eu diria até que violentas até, na resposta, no trato com o outro, esperando que as pessoas devam agir sempre de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com aquilo que espera dela. E aí acaba, quando não consegue exercer, porque por falta de condições de cobrar isso, ou de ter autoridade, ou de ter algum poder, acaba entrando nesses quadros de tristeza, nesses quadros de decepção e, é claro, da mágoa. E é claro que isso, com o correr do tempo, se estabelecendo dentro de nós e a pessoa não procurando tratar isso, vai desencadear depois variados tipos de doenças psicossomáticas. Ou às vezes até trazendo doenças mais graves, porque a mágoa acumulada ela vai se manifestar dependendo da situação em vários pontos do nosso organismo físico. Porque as nossas células, elas ficam sentindo essa onda, essa vibração inferior. Então nós, quando entramos nesses estados, claro, gente, que se nós estamos passando por um processo de luto, né, de separação, ou até da perda de um emprego ou de uma oportunidade, e a gente fica triste, isso é uma situação passageira, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de comportamento. Porque tem gente que vive sempre desapontada, aborrecida, porque a vida e acaba entrando no negativismo, no pessimismo e reclamando da vida o tempo inteiro. E esperando sempre que as coisas vão acontecer sempre para o pior e nunca para o melhor. E hoje nós vemos muito esse quadro das pessoas, esse quadro emocional, que leva, em última instância, atraindo companhias espirituais do mesmo naipe, às vezes até sabotar a própria existência. E, por que não, até retirar a própria vida. Por quê? Porque começa a sentir que não tem o poder pessoal, que é o nosso maior bem. O nosso real poder pessoal está ligado à nossa autoestima. E não a exercer o poder sobre o outro. Então, a autoestima é que faz com que nós procuremos nos impulsionar para desenvolver coisas dos nossos interesses pessoais, motivação para o progresso, para a vida, para a realização. E quando nós perdemos essa conexão conosco mesmo, é a hora que a gente começa a perder a sanidade. Porque a mágoa, porque a tristeza, sendo alimentadas diariamente, vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a razão de existir. Perde o sentido da vida. E entra num vazio existencial muito grande. Por isso que hoje é urgente que nós tratemos da nossa educação emocional. Precisamos ter uma educação emocional sólida para que nós não façamos essas
alianças com o ego que está relacionado com o nosso passado anterior. Nós trazemos ainda dentro de nós muitas carências devido ao nosso próprio comportamento, mas estamos hoje aqui justamente para educar isso. E hoje nós temos essa oportunidade, né? Para que as nossas relações com as outras pessoas não adoeçam. Porque quando começa a adoecer, entra na faixa do desrespeito, da mentira, da usurpação dos bens ou da liberdade do outro. Então, hoje é importante que a gente trate dessa educação emocional, porque senão esse alimento que é dado a esse desagrado que se tem com a vida, com a incapacidade de lidar com as situações, lembrando que nós estamos aqui na Terra encarnados, passando por uma sabatina, por uma prova. A todo momento nós somos desafiados. A todo momento. E para quê? Justamente não é para castigo, é para que se fortaleça o nosso poder pessoal. A cada desafio vencido. Se a gente olhar para trás hoje e perceber quantas coisas que a gente já passou nessa vida, quanta coisa que a gente já conseguiu superar, esclarecer, quanta coisa. E isso tudo nos faz forte, né? E a gente vai ganhando uma identidade melhor em relação à vida. Lembrando que o poder pessoal, é que eu sempre até falo para meus pacientes, é o seu controle remoto. Ele é pessoal. Isso significa o quê? Que ninguém vai poder ter esse controle, a não ser que ele esteja sempre nas suas mãos. E cada um de nós tem que ter esse controle, porque senão vai surgir decepção, vai surgir tristeza, e a tristeza a gente acaba às vezes entrando em contato com personalidades nossas que nós já criamos, de comportamentos que nós já tivemos de passado, e isso pode se tornar uma depressão, isso pode se tornar um suicídio, inclusive. Então, vale a gente dizer que decepção que a gente tem com as pessoas sempre estar relacionada às nossas expectativas em relação ao outro e não ao que o outro realmente é. Nós criamos um mapa mental esperando que a outra pessoa seja de tal forma como nós criamos na nossa cabeça, mas não respeitando ou convivendo com aquilo que ela realmente é. Por isso que muita gente fala que só se decepciona com as pessoas. Mas espera aí, se relaciona com a pessoa ou com o mapa mental que cria a respeito da pessoa? Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Por quê? Porque senão nós vamos estar vivendo num caminho, numa vida cheia de decepções. E principalmente por não poder impor, né? Nos impor a determinadas pessoas e a ter o controle sobre isso. Vale dizer aqui que a única forma de se lidar com a tristeza e se lidar com a decepção e lidar com esses sentimentos que acabam nos afundando emocionalmente é o amor. Quando a gente usa o poder do amor, a sabedoria do amor, para criar alguma coisa que agregue alguma coisa na vida em toda essa sombra coletiva que a gente vive, nós realmente exerceremos o maior poder. Esse é o maior poder que foi conferido a nós, inclusive, para a nossa evolução. Agora, como é que a gente deve agir diante de tudo isso? Como é que eu vou agir com amor no meio de um mundo onde nós temos tanta violência, tantas almas fracassadas, tantas almas prepotentes,
ou tanta gente doente. Essas almas estão no mesmo patamar que nós. Nós estamos também nesse patamar, senão não estaríamos também reencarnados aqui. Então, como é que a gente faz isso? Nos relacionando com as pessoas, como mantendo uma posição de conhecimento e de aprendizado com as outras pessoas, e não como dominadores de outras pessoas ou exploradores de outras pessoas. Enquanto o ser humano não aprender a viver com honestidade, sem tentar explorar o outro, vai ser difícil sair desta cadeia de decepção, de tristeza, de amargura. Muito difícil. E como é que a gente encontra um instrumento para que a gente se mantenha nessa postura? É que a gente sempre recomenda aqui. Tire um momento do seu dia para fazer um intercâmbio sadio com a espiritualidade. Seja através da meditação, seja através da prece, seja através de uma leitura edificante. Porque nesses momentos em que nós colocamos a nossa atenção acima da matéria, acima dos problemas corriqueiros que nós temos, nem que seja 15 minutos diários, nós vamos aurir forças, vamos aurir um alimento espiritual para nossa alma que vai nos empoderar, trazendo uma energia nova para dentro de nós. Quando eu digo empoderar, não é ter poder sobre o outro, mas sobre si mesmo. Porque quando nós estamos em contato com a espiritualidade, nós crescemos. Nós temos um olhar da vida como se a gente tivesse sido colocado no alto de uma montanha e olhamos os nossos problemas corriqueiros, todas as situações como grãozinhos de areia. Então é necessário fazer esse exercício de estar em contato com a espiritualidade. Sempre quando as pessoas nos procuram, principalmente nos atendimentos de apometria, nós sempre recomendamos: procure conhecimento espiritual, procure estar em contato espiritual. Se você não consegue fazer isso sozinho, frequente um lugar que você gosta. Vá numa igreja, vá num templo, vai numa gira, vai aonde o seu coração se sente bem. Mas não perca essa conexão com a espiritualidade, porque esse é o alimento que nós vamos ter para poder lidar com todas essas situações e essas emoções que campeiam no mundo. Para que a gente não coloque nossas emoções a mais daquilo do que deve ser, e como no dizer de Paulo, colocar um pouco mais de fermento e acabar estragando, levedando toda a massa. Ele diz: expurgai o fermento velho, ou seja, tire de você esses comportamentos velhos, de viver no pessimismo, achando que tudo vai dar errado, ou no negativismo de olhar o mundo somente como se a gente vivesse numa selva. Não é bem assim a coisa. Vamos limpar as lentes do nosso olhar espiritual e vamos enxergar essa encarnação como uma oportunidade que nos está sendo oferecida, como um presente para o nosso espírito, que está tendo a chance de ir se depurando, se livrando desses sentimentos, se livrando dessa necessidade de querer dominar o outro. Porque isso cria uma dependência emocional muito grande. E nós, quando estamos ao contato com os seres nobres da espiritualidade, com os guias, com os santos, que seja lá o nome que queira dar, nós trazemos para nós como se a gente tivesse recebido uma transfusão psíquica.
aqueles caracteres desses seres que nós admiramos da espiritualidade para dentro de nós. Por isso que quando a gente faz uma oração ou a gente participa de algum trabalho espiritual, geralmente a gente sai mais leve. A gente não ninguém sai de um bom trabalho espiritual se sentindo triste. Sempre a gente sai com as energias renovadas, recarregadas. E isso vai proporcionar também com que nós enxerguemos a vida com mais lucidez, que a gente veja a nossa existência com uma claridade maior, uma claridade de alma, entendendo o porquê é que nós estamos aqui. E todos nós temos uma missão, e a missão é evoluir. Todos nós nascemos para evoluir. N vezes nós já vestimos corpos materiais para nos expressar na matéria, porque é assim que o espírito progride. E que nós possamos, de hoje em diante, tirar essa sombra que ainda habita dentro de nós, da mágoa, da tristeza, da decepção, e que nós possamos seguir em frente, contando com aqueles que vieram antes de nós, que transmitem para nós esses conhecimentos, que nos aconselham, que a gente siga os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que ensinou que o amor cobre a multidão de pecados. Então não importa qual seja a situação que esteja acontecendo aí na sua vida, o amor é a resposta para tudo. Mesmo quando muitas vezes não parece que é isso, mas é isso, porque no final, quando nós não tivermos mais essa veste física e nós estivermos numa outra dimensão de vida e a nossa consciência estiver mais alargada, compreendendo, né, melhor a situação, nós vamos ver que em todas as situações, se nós tivéssemos agido com amor, a solução teria sido outra. Então, daqui para frente, vamos procurar fazer isso. O que foi vivido já foi vivido. O que já foi experienciado, já foi experienciado. Não importa se foi 5 minutos atrás. O importante é o que a gente faz daqui para frente. Que nós aprendamos a monitorar os nossos pensamentos e a monitorar os nossos sentimentos, lembrando que as emoções elas vêm, elas aparecem porque nós temos um cabedal de experiências dentro do nosso inconsciente, mas a nossa razão deve estar no comando de tudo. Pensamento é que controla a emoção. É a inteligência que controla a emoção e os sentimentos. O sentimento vem, ele bate. Às vezes vem uma tristeza, às vezes vem uma mágoa. Peraí, o que é que eu vou fazer com isso? Não é cobrar do outro, mas é saber como eu lido com isso dentro de mim. E aos poucos, dia a dia, semana a semana, ano a ano, nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando mais fortes, porque isso é um exercício da alma. E que nós possamos sempre contar com a figura do nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus, e com o amparo do plano espiritual, que nunca nos abandona, está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que nós agradecemos. Agradecemos ao nosso Mestre e agradecemos ao nosso Pai Criador por essa oportunidade de hoje. Rogando ao nosso Pai que derrame as suas bênçãos sobre toda a nossa casa planetária, para todos os nossos irmãos de humanidade, para que nós possamos, dentro dessa escalada de evolução humana, nos tornarmos melhor hoje
do que fomos ontem. Que essa expectativa de melhora não seja em cima da outra pessoa, mas que nós nos desafiemos todos os dias para sermos melhor hoje do que fomos ontem. Porque nós só podemos competir com nós mesmos. E que nós possamos fazer esse exercício diariamente, para que ao final dessa jornada, quando nós tivermos que fechar os olhos físicos e deixar a nossa veste aqui, nós possamos retornar ao mundo espiritual bem melhores do que quando aqui chegamos. É isso que eu peço a Deus por mim e por todos vocês. Que assim seja. E assim é. Espero que esse evangelho de hoje tenha de alguma forma te ajudado aí a pensar, a refazer alguns caminhos, algumas estradas que talvez estivessem um pouquinho enegrecidas. Traga luz para todos os seus problemas através do amor. Eu sempre digo que Deus, que Jesus está a uma oração de distância. Basta um pensamento, basta um desejo e Ele está no meio de nós, como sempre está. Que vocês tenham aí, e todos nós tenhamos, que nós tenhamos uma excelente semana, com muitas bênçãos no nosso caminho, com muita paz, com muita harmonia que deve morar dentro de nós. Porque se nós levarmos a paz e a harmonia conosco, ela vai se irradiar em todos os lugares que nós estivermos. Que nós não nos deixemos contaminar pela mágoa, nem pela tristeza, nem pelo negativismo. Que nós possamos, como disse Jesus, que nós éramos luzes, que nós possamos espalhar a nossa luz onde quer que nós estejamos, mesmo que seja só um palitinho de fósforo, mas um palito de fósforo ilumina uma sala escura completamente. E a escuridão se desfaz. Então, eu espero que vocês todos fiquem bem. A semana que vem a gente retorna aqui, se Deus quiser, às segunda-feira, às 21 horas. Daqui a pouco esse vídeo vai aqui pro YouTube e para o feed do Instagram. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele é publicado, porque isso ajuda também a gente espalhar esse evangelho para mais gente. E se você gostou e quiser, pode compartilhar com outras pessoas. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração. Fiquem todos com a paz do nosso Mestre Jesus. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser.